maravilhosos! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mãe Talk. Arrasou! Eu estou tão feliz! Gente, que sucesso! Demais. A gente tá muito feliz, porque a gente sempre vem aqui pedir pra vocês 412 vezes por episódio, pra vocês curtirem, compartilharem, pra seguirem a gente no Instagram, no YouTube. E a gente tá vendo lá, vocês se inscrevendo. Eu acho que vocês ainda não estão enviando aquele link da indireta ou do ajuda, né? Pra amiga. Eu acho, mas eu acho que ainda tá em tempo. Hoje é o dia. E hoje tem tema super pedido. Muito, então, exatamente por isso que eu tô feliz. Porque quando a gente abre caixinha, raramente, mas acontece. Acontece. Sempre tem o pedido desse tema. Sempre. É verdade, vocês sempre pedem muito. Já me abordaram pedindo esse tema muitas vezes. Chegou esse dia, gente. Ai, que legal, tô muito feliz. Bom, mas antes de falar sobre a nossa convidada, nós vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores. Vou começar pela Le Petit, que inclusive tem aqui hoje. Ai, que delícia. Eu não vou começar comendo, não. Porque isso eu tô sendo, inclusive, julgada. Mas assim, eles são maravilhosos. E ela finge que errou a gravação só pra ela comer de novo. Ela finge, ela erra de propósito, come mais uma vez e ela vai fazendo isso. Vale muito a pena. Se você não conhece, é daqui de São José dos Campos ou da região, passa lá no Center Valley, no Shopping Center Valley. Vai conhecer a Le Petit. Passa no Center Valley, vai conhecer a Le Petit. Toma um café maravilhoso. Tem também geleia pra levar, sabe? Pra avó, pra tia, pra tomar um café. Por que não? Nossa, esses dias eu passei lá e comi uma geleia de abacaxi. E incrível, perfeita. Já comeu? Não, a de abacaxi ainda não. Fica pra hoje, então à tarde já quero ir lá. Bom, vou agradecer também a F Consultoria Empresarial. Maravilhoso. Se você tá abrindo a sua empresa e tá pensando, nossa, meu Deus, e agora? São muitos tributos, são muitas coisas que eu não tenho nem ideia. Conversa com eles que eles te dão todo o suporte, não é mesmo? Tudo. A mentoria Larissa Massuia também, que é bem da comunidade Você Rica, é maravilhosa. Ela ensina todos os métodos que você possa imaginar ou nunca imaginou em fazer para criar conexões com o seu cliente, para trazer mais prosperidade para o seu negócio, para você conseguir fechar o seu negócio. Posicionamento. Exatamente. Muito legal. Ela é incrível. Kessia Luz, a advocacia também, para você que aí de repente tá pensando em direito trabalhista, né? Meu Deus do céu, eu tô trabalhando, tô gestante, não sei quais são os meus direitos. Ou de repente tem filho, pensando, será que eu posso sair? Será que eu não posso? Dependendo do horário para marcar médico, enfim. Todas essas informações ela dá para você também. A Clique Business, nesse espaço maravilhoso, para você que tá aí pensando assim, gente, como é que eu saio daqui e tenho o meu lugar no sol, nos mundos dos podcasts? Com a Clique Business. Né? Tem gente que pergunta, como é que isso acontece? É só você entrar em contato aqui, gente. Tem uma super produção, tem todos os nossos… Como fala, gente? O ambiente? A estrutura. A estrutura. Olha a palavra aí que nunca vinha. A estrutura. Tem o Anderson, que ajuda a gente quando a gente esquece a palavra, esquece as coisas. Ele tá ali, ele ajuda na edição, ele ajuda em tudo. Maravilhoso. Tem também a Le Richer, que ilumina a gente. Olha aqui, hoje eu tô toda trabalhada na cartela do inverno, entendeu? Hoje falou assim, não vai dar 30 graus. Eu já coloquei uma cartela do inverno. E já botei o quê? Um dourado aqui, ó. Pra iluminar, pra não ficar muito mortiça, né? Porque eu tô toda de escuro. Vai que… Abacaxi, que nos permite mudar o look. Inverno, verão, primavera, outono, todas as estações. Porque é maravilhoso. Ó, estamos aqui hoje, inclusive, em cartelas diferentes. Pra não ficar de tunique de novo. Além disso, ela tem um atendimento excelente por WhatsApp. E ela atende todo o Brasil. Vocês estão entendendo? Na verdade, é nível internacional. Porque ela manda pra fora também todas as roupas. Maravilhosa. E monta ali, ó, looks completos. Pra você que fala assim, mas e aí? Como é que eu vou fazer? Será que combina, não combina? Que cor que eu uso aqui? Ela tem tudo. Ela tem todas as informações. Ela monta tudo. Maravilhosa. E a PR Sublimações, que vocês já sabem que a gente tem aqui, ó, a nossa caneca, que tá sempre aqui com a gente. E que também já tá aí disponível agora, né? Já estamos disponíveis com as canecas pra venda? Já tá. Estamos. Até só porque… aproveitar. E até uma outra coisa bacana, eles mudaram de endereço e a gente vai colocar mais informações no nosso Instagram. A loja tá maravilhosa. Inclusive, eles estão fazendo… Eles já faziam, só que agora tá com uma nova formatação a empresa. Então, eles estão fazendo até uniforme de empresa, amiga. De uniforme, camiseta, sabe? Inclusive, incrível. Já vou entrar em contato que eu estou precisando. E aí, às vezes, tem aqueles presentezinhos personalizados, coisas corporativas. Gente, tudo lá. É só entrar em contato. Atendimento também
Maravilhoso. Excelente, excelente. Prazo também incrível. Bom, é isso. E agora eu vou começar a apresentar aqui a nossa maravilhosa convidada. Não é pra rir, tá? Mas eu vou começar cantando. Ai, eu já sabia. Quando ela não é pra rir, é que vai baixar ragatanga nela logo assim. Eu vou recitar, então. Ó. Moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Tudo isso pra quê? Era pra eu cantar mesmo. Mas era só pra linkar a parte da natureza pra dizer sobre essa convidada. Que ama a natureza, ama animais. Inclusive, ela é mãe também de pet. Ela é mãe de 2 meninas, a Aline e a Amanda. Mas também a Eli, ela já contou aqui pra gente no off que ela ama os cachorros dela. Ela ama tudo. Natureza, animais. Já soube que ela curte. Tem uns bichinhos dela também que estão no sítio. E principalmente crianças, né? Sim. Fica a dica. Mas com essa música maravilhosa, você já pensa, nossa, ela mora no Rio. Não, gente. Ela mora em São José dos Campos mesmo, tá? Ela é pedagoga de formação, mas se aposentou pelo TJ, onde trabalhou também na vara de infância e atualmente no Conselho Tutelar. A música de fundo agora. Acabou o brilho da Tabata. Chegou o dia, gente. O conselho veio atrás de mim. Esse dia aí ia chegar. Mas não, ela veio aqui tirar várias dúvidas de um tema que ele é muito importante. Na verdade, a gente não vai abordar só ele, talvez a gente consiga ter tempo, espero eu ter tempo, para conseguir abordar outros assuntos também, mas o assunto mais pedido por vocês é sobre a adoção. Então, hoje ela vem trazer informação para vocês. E talvez a gente consiga contar umas histórias, né? Vamos ver se vai dar tempo. Vai ser bem bacana. A nossa convidada de hoje é a maravilhosa Deise Santos! Obrigada por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Para vir compartilhar com a gente esse universo que a gente fala tanto, né, na maternidade, mas que ainda é muito desconhecido pra gente, né? Verdade. Ai, gente, ele não veio atrás de mim, tá? Só Não pra foi. avisar, ela foi convidada. A não ser que vocês tenham denunciado. Aí a gente não tá sabendo. Para que eu já tô passando mal. Já me deu até um calor. Denúncias do Disque 100, o 153. Qual é pra denúncia? Disque 100 e 153. 153 ou Disque 100. Isso é nível nacional? É. Olha, gente, importante, eu não sabia. Você sabia? Não sabia. Eu já ensinei a Ana Rosa que ligava qual é o número do SAMU e da polícia. Agora eu vou ensinar. Não vou ensinar, não, né? Ensina. É bom. Eu vou mandar uma É bom ensinar. É interessante, a gente às vezes fica com esse receio, né? Às vezes, não vai acontecer nada. Não, pode acontecer, né? Então é importante. Eu acho que a gente tem que ensinar os filhos de acordo com a idade deles, aos pouquinhos, o que acontece lá no mundo aí fora, né? Para que eles tenham, assim, uma segurança, saibam que pode confiar no pai, na mãe, até onde eles podem ir. Então, é muito importante. Me diz uma coisa, esse seu trabalho no Conselho Tutelar, como que ele funciona? Como que é o seu trabalho lá? O Conselho Tutelar é um órgão de proteção, né? A gente, o pessoal tem o Conselho Tutelar como um bicho-papão, né? Conselho Tutelar, conselheiro tutelar, ele tem que zelar pela garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, a gente está lá para escutar, para aconselhar, para encaminhar os casos, né, de acordo com a ocorrência, né, e colocar crianças e adolescentes em proteção, né? Então, criança e adolescente com direito violado, procura o Conselho Tutelar para que a gente faça os encaminhamentos de proteção dessa criança e desse adolescente. As pessoas têm, às vezes, essa visão, assim, de que o Conselho Tutelar vai chegar para causar uma situação, mas, na verdade, o que é muito importante destacar é que ele é para proteção da criança. Criança e do adolescente, né? A gente investiga os casos de violência, tanto por denúncia pessoal, o pessoal vai lá no conselho fazer denúncia, ou liga no Disque 100 ou no 153, e a gente vai lá verificar se realmente aquele fato é verdadeiro. E qualquer tipo de suspeita que a pessoa tenha, por exemplo, de que a criança esteja passando por alguma situação, ela pode denunciar para investigação. Qualquer situação de violência física, psicológica, abandono, negligência dos pais, né? Deixando criança sozinha, sem alimentação, sem os cuidados.
denuncia para o Conselho Tutelar, essa é a nossa função. E como é feito essa investigação? Nem estava aqui nas perguntas, mas, né? Geralmente a gente faz uma visita, né, de surpresa para a família, para verificar se a gente consegue captar a veracidade daquela denúncia. Infelizmente, tem muita denúncia falsa, intriga de marido e mulher, e coloca a criança ali no meio daquela discussão, aí denuncia o outro, e às vezes a gente vai ver, precisa encaminhar a família para um acompanhamento. Muitas vezes o intuito da denúncia é mais tentar prejudicar a mãe ou o pai, do que proteger a criança, na verdade. Na né? verdade, infelizmente, muitos pais colocam a criança no meio da discussão, quando a criança deveria ser a prioridade e ela não participar dessa discussão, né? Infelizmente, pais quando estão se separando, deviam pensar nos filhos, protegê-los, né? Garantir para eles que vão viver bem com o pai e com a mãe. A divergência entre o casal não pode atingir a criança. Não pode atingir a criança. Isso é péssimo, né? porque além de tudo, vocês perdem o tempo, né? Poderia estar fazendo outras... Uma denúncia verdadeira, e a gente acaba perdendo tempo. Por uma irresponsabilidade, por intriga e imaturidade dos adultos, né? Às vezes até intriga de vizinhos, né? Infelizmente. Eu não gosto da minha vizinha e eu vou denunciá-la, que ela está maltratando os filhos, que ela deixou os filhos sozinhos. E a gente vai lá e verifica e faz a busca e vê que não é nada disso. E me diz uma coisa, qual que é, agora voltando para o lado até mesmo do nosso tema hoje, que seria a adoção. Qual que é a diferença entre tutela e adoção? Tem diferença? Tem diferença, né? A tutela, geralmente, os pais são falecidos, né? Ou estão com o seu suspenso, né? O seu direito paterno. E aí é nomeado um tutor. Esse tutor, ele vai cuidar da criança, do adolescente e também dos bens. Já a adoção é criado um vínculo de filho, né? Está adotando como filho com todos os direitos. E a tutela não. A tutela, a qualquer momento, ela pode ser revogada ou cancelada, e a adoção é irreversível. A adoção é irreversível. Irreversível. Depois que sai a sentença, o trânsito em julgado, não tem como voltar atrás. Nem para os pais e nem para o adotante. Nossa, eu não sabia disso. Não, que era até uma das coisas que a gente até ia perguntar, né? Sobre se acontecia, né? E se como que funciona, por exemplo, no começo, quando a gente vai até pular um monte de coisa pra gente vai voltar, né? Pra aproveitar esse gancho. Quando um casal, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma adoção, existe um período ali de adaptação, um período para conhecer melhor essa criança, ou não? Sim, no caso de crianças acolhidas, sim, tem um prazo, que é o estágio de convivência, né? Que vai de 90 dias até 45 dias, pode ser prorrogado esse prazo. E agora, com crianças que já, por exemplo, estava com um tutor e o tutor resolveu adotar como filho, né? Então, ela já tem esse período de convivência com essa família. Então, aí esse estágio de convivência ele pode ser suprimido, não há necessidade. E nesse período, tanto quem está adotando quanto a criança também pode se posicionar e não querer mais a adoção? Sim, acontece. Às vezes não é comum, né? Mas acontece. Acontece, esporadicamente, pontual. Pode acontecer da criança também, não... Dependendo da idade, né? Uhum. Quando uma criança já de 10 anos, 11 anos, 12 anos, ela pode não se sentir confortável naquela família, pode não se adaptar àquela família, e aí pode sim, ela vai voltar para o abrigo, né? Vai entrar para a fila de novo, e o casal também. E aí depois você falou que a adoção é uma coisa irreversível. E quando já aconteceu, a criança já está, né, com a família. Aí não tem mais jeito. E acontece esse tipo de procura na tentativa de algum tipo de devolução? Olha, é muito, muito, muito pontual. Muito pontual. Porque é feito, quando a pessoa faz o cadastro de adoção, ela faz um curso preparatório, né? Onde são esclarecidas as situações, as ocorrências, o que pode acontecer. E o casal, quando ele faz esse cadastro, ele põe o tipo de criança que ele está procurando. Lógico, não é uma coisa... Não é uma compra, né? Né? Então, pode dar certo, como pode não dar certo. Mas, geralmente, a adoção é positiva. São pouquíssimos casos, desde que eu estou na vara da infância,
que a pessoa se arrependeu da adoção. Ai, que bom. E né? aí queria entregar, e aí não tem mais jeito. Ué, se você tem um filho, ele começa a dar problema, você vai devolver para quem? Exato, Não né? é? Você vai devolver E para é um quem? filho, né? É um Como filho, não tá adotou. dando certo de alguma E forma. adolescente, jovem, é os dedos da mão. Você tem 5 filhos. Você cria da mesma forma. Eles não vão sair iguais. Cada um vai ter sua personalidade. E aí, aquele que não está bem, não combina com a sua personalidade, você vai devolver para quem? Né? Tem jeito, Então, né, gente? E tinha gente em casa esperando essa informação. Onde eu devolvo? Esse menino que fica todo dia fazendo isso aqui. Ah, o marido eu sei pra quem devolver. A mãe aqui, ó. Não foi assim que você pegou, não é assim que você vai devolver. Às vezes ela não vai aceitar a Não, devolução. eu fiz uma promessa que era sem devolução e sem troca. Viu? Ela não tinha a menor ideia de onde ela tava entrando quando ela prometeu. Mentira, Rodrigo. Rodrigo é um querido, patrocinador nosso aqui, inclusive. Bom, e aí uma das perguntas, assim, na verdade é a pergunta top 1, assim, quando a gente fala sobre o tema de adoção, que é, por exemplo, eu até comentei com umas meninas, umas amigas minhas, que quando você fala, eu quero adotar, Sim. quando você joga no Google, não tem uma explicação, assim, Onde eu olha, começo? o Onde eu meu começo? primeiro passo é isso daqui. Não tem. E normalmente você acaba indo procurar em pessoas que já adotaram para ela poder te ajudar a esclarecer. Então, assim, por onde eu começo? Quero adotar. Então, por onde eu começo? O primeiro passo é entrar no site do SNA, né? CNJ, faz lá o seu pré-cadastro direitinho, junta a documentação. Aí, com aquele protocolo que é gerado depois que ela junta a documentação, vai procurar a Vara da Infância e Juventude, onde é distribuída esse requerimento e é um processo de cadastro de adoção. E aí vai se fazer o curso preparatório para adoção, as avaliações psicossociais, e aí sendo deferido o nome da pessoa, com a característica da criança e a idade da criança que ela quer, vai para a Estatística Nacional, né, do CNJ. Olha, é até que... mas é um processo longo, né? Depende muito da idade da criança. Infelizmente, no Brasil, as pessoas têm opção por recém-nascido. Gente, não tem uma fábrica de recém-nascido, né? E tem crianças de 1, 2, 3, até adolescentes, até jovens, que é fácil de você cuidar, de você educar nos parâmetros da sua família. Mas, infelizmente, no Brasil, a tendência é recém-nascido. A busca pelo recém-nascido. Mas quando a pessoa, eu vou falar pessoa, porque pode adotar o solteiro, o viúvo, o separado. Essa era uma né? pergunta nossa aqui. Se uma mulher ou um homem pode adotar sozinho. Pode. E também tem a questão também de casais gays, né? Também não tem distinção. Não. No caso de casal, precisa ou estar casado civilmente ou ter uma união estável. Porque essa criança tem que entrar numa família estabilizada, uma família bacaninha, que ela vai se sentir acolhida. No caso do solteiro, é tranquilo. Solteiro, divorciado, né? Vai ser feita a avaliação, tanto do casal como da pessoa solteira, né? E se for deferido o cadastro, vai para o nacional e a gente espera uma boa sorte para essa família. Gente, que incrível, porque assim, olha como é a questão de conhecimento, né? Eu sempre achei que precisava ser casado. Não. Independente de sexo, mas precisava ser casado para poder adotar. Eu não tinha ideia que uma pessoa solteira... A gente ouve muita coisa, né? Acho que mito, né? Tem muitos mitos a respeito de adoção, né? Porque daí, às vezes, que nem você falou, a gente vai, às vezes, se informar com um casal que já fez algum tipo de adoção. E aí que você vai ver que tem muita coisa que a gente imagina que seja de uma forma, ou que eventualmente alguns anos atrás tenha sido, mas que hoje já não seja mais, né? Não, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, a única coisa para o solteiro é que a idade dele tem que ser 16 anos a mais que o adotando. Olha, que bacana. Vou ter Já dá para pegar uma criança grande já, um jovem. Já consigo. Ele já pode estar beirando aí quase uns 20, que tá tudo 16 anos. Eu entendi porque que o Anderson riu lá atrás.
Mas pode adotar até 18, não é isso? Até, tem idade máxima para adoção? Acima de 18 anos, aí é varacível, não é mais infância e juventude. Né? Então, até 17 anos e 11 meses é vara da infância e juventude. E tem uma estatística assim, olha, tantos por cento adotam bebês, tantos por cento adota uma faixa etária? Tem? Se você entrar lá no site do CNJ, lá tem uma estatística, né? E até 2 anos é a maioria suprema, assim, de adoção. Sim. E aí, conforme vai aumentando a idade da criança, vai diminuindo. Vai diminuindo essa Vai. Aí, quando chega a 17 anos, é bem mínima a quantidade de adoção. E é mito ou verdade aquela questão de que quando você adota, vamos supor, me simpatizei, eu e a Tássia aqui, aí uma pessoa veio e simpatizou comigo, nós somos irmãs, simpatizou comigo, mas não com ela, mas não pode separar os irmãos, quando adota tem que adotar os irmãos, é mito ou verdade isso? Olha, a justiça, o Estatuto da Criança e Adolescente fala que é bom para a criança estar entre a família. Quando a gente não consegue colocar os irmãos na mesma família, geralmente o juiz da vara, ele procura entrar em contato com a família que adotou um irmão, com a família que entrou outro, para manter o vínculo, né? As visitas, o vínculo dos irmãos. Mas é possível, então, ter essa separação dos irmãos? Ocorre. Porque porque às vezes a gente não consegue colocar todos os irmãos na mesma família. Acontece de famílias adotar. Eu já tive acompanhamentos de casos que a família adotou 3 crianças, 4 crianças. Ai, no Natal do ano passado eu conheci uma família que adotou 3 meninos. Achei lindo. Quando eu cheguei, eu bati o olho. Era notório que as crianças não eram filhos do casal e eram adotados. Obviamente, eu não perguntei, mas depois, com toda a tratativa deles ali com as crianças, eu fiquei assim, apaixonada. Eu saí de lá, coração transbordando. Porque as crianças eram grandes. É muito o legal. menorzinho tinha 4 anos. E aí o outro acho que teria uns 6, o outro 8, sabe? Uma escadinha. E assim, meu pai trabalha com o Papai Noel no final do ano. E nós fomos nessa casa. E quando meu pai entrou, eu falei, gente, eu até me arrepiei. Eu fiquei assim, meu pai saiu de lá chorando. Falando, gente, que família incrível, que legal. Porque é muito legal adotar e adotar 3, né? E a adaptação é muito mais confortável para as crianças, né? Porque Sim, assim, já existe tá junto com os irmãos. muitas vezes, principalmente quando é a criança maior, já às vezes uma lembrança de períodos anteriores e daquela separação eventualmente dos pais, né? Verdade. E aí ela tem ali aquele afago familiar de estar com os irmãos. É uma casa nova, mas ela leva, né, a família com ela. Quando isso não é possível, geralmente o juiz da vara da infância, ele tenta, junto às 2 famílias que estão adotando esses irmãos, manter o vínculo, manter as visitas, para que a criança não perca o vínculo com os irmãos. E é aquela questão também de critérios mínimos para adoção. Eu já ouvi bastante coisa, tenho vários amigos que têm interesse em adoção, eu sou uma pessoa que tem interesse em adoção, e a gente já se informou muito, e aí fala-se muito assim, sobre como, por exemplo, né, se pode adotar um casal, se tem que ser casado, com relação à casa, se tem que ser uma casa própria, sobre condição financeira, como que funciona? Tem parâmetros mínimos para adoção? Bom, inicia pela idade, né, tem que ser maior de 18 anos, você tem que ter condições de manter uma família, tá? Não necessariamente você precisa ter sua casa própria, você pode pagar seu aluguel. Se você tem condições de manter a sua família pagando seu aluguel e manter a criança, não há nenhum óbice, né? Ter boa saúde física e mental, tá? Isso aí pode ser que pegue um pouco. Mentira. Eu já pensei nesse momento. A Tabata não tem condições de adotar. Não pode ter antecedentes, né? Criminais, tem que ter bons antecedentes. O Anderson. Gente, por que vocês riram? Eu não tenho antecedente criminal. O Anderson rindo no fundo. Eu vou ter que cortar essa parte. Mentira, eu vou deixar. Não, mas fiquei pode bem deixar. ofendida. Ele só riu porque ele achou engraçado outra Gente, coisa. Foi uma outra pessoa com outros antecedentes criminais que ele lembrou. Não teve nada a ver com... Gente, o pessoal do conselho tá aqui. Pode parar? Porque Conselho não faz busca, não apreende adultos, tá? Só criança. Se for necessário. Tô chocada. Daqui a pouco cheguei em casa, cadê meus filhos? Não, a gente não tem interesse. O Conselho Tutelar não tem interesse de tirar a criança da família. É mais de encaminhar, orientar, cuidar, fazer os encaminhamentos necessários. Aquela família, ela só é carente. Isso
não é um critério para tirar a criança da família. Inclusive, né? no off aqui, eu já recebi orientações, tá? Já fiz a minha… Já teve a consultoria dela, ela já anotou ali, já foi orientada verbalmente, ela já marcou. Já tive já uma a notificação. segunda pode ter uma advertência, Viu? se ela não aderir às orientações. Já tá salvo o contato, inclusive, dela no celular da minha filha. E de um modo geral, quando isso acaba tendo que acontecer, é mesmo quando os direitos da criança estão sendo violados mesmo, sim. e os pais não atendem Direito a à uma necessidade. saúde, direito à educação, direito à vida em comunidade, direito à vida em família, violência física, violência sexual, aí abuso, né? A gente tem que garantir os direitos dessa criança e desse adolescente. Essa é a função do conselho. Então, mas só voltando, pergunta na parte da adoção, calma, a gente já volta nesse daí. Mas, então, não tem, assim, a pessoa tendo uma estabilidade financeira, uma estabilidade mental, saúde, ela consegue adotar. Sim. Então, de um modo geral, quando tem algum tipo de recusa, quando não dá certo, é porque tem algum impedimento mais considerável mesmo a respeito da adoção. O que pode ser impedimento é a pessoa não ter uma vida condizente com a criação de uma criança. Outra maneira de o cadastro ser… não ser aprovado é você querer a criança para suprir a falta de um familiar, de um ente querido, né? Então, aí também… Se a pessoa passou por uma perda, perdeu um bebê, alguma coisa… E aí quer preencher esse vazio. Identifica ali que psicologicamente a criança está vindo para uma substituição, né? Então Não para o lugar dela. Isso aí pode ser uma consequência do indeferimento do cadastro. Tá, e se a pessoa tem muitos filhos, e mesmo assim ela quer adotar, não tem problema, não impede? Se ela tem condições de manter a família, não tem. E você falou que é bastante variável, porque depende, né, às vezes da idade em que as pessoas estipulam, né? Existem outros parâmetros também que você coloca na ficha que também podem facilitar ou dificultar. Sim, tem famílias que aceitam criança com deficiência, criança com enfermidades, com doenças que tem que ter um longo acompanhamento. Então, quando aceita, fica mais fácil essa adoção, porque tem crianças nessas condições lá nos acolhimentos, nos abrigos, necessitando de uma família lá. Então, tem família que ela se dispõe a cuidar, a criar, a levar no médico. E talvez essa criança nunca vai ter uma vida saudável, né? Mas a família se propõe a adotar e a cuidar dessa criança. Eu acho que é a maneira mais efetiva de adoção, né? Que não importa se a criança é perfeita ou não, é filho dela. Assim como seria se fosse em via natural, sim, né? Sim, você se fosse filho biológico, opta por engravidar e aí você não sabe absolutamente nada sobre essa criança que agora vai chegar, tem né? pessoas que vão com aquela expectativa de uma criança perfeita, né? Aquela criança bonequinha, que não tem problema nenhum, toda certinha. Gente, não é assim. Que a gente tem um desejo grande de fazer adoção, as pessoas, de um modo geral, reprovam muito. O que me assusta bastante, porque as pessoas sempre se pegam em pontos muito específicos, de alguma coisa muito específica, de famílias que passaram por algum tipo de questão, mas que, ao meu ver, quando eu escuto as histórias, eu sempre percebo que faltou um pouquinho de estar pronto mesmo para o que estivesse por vir. Acho que casais, às vezes, que tem aquela mescla, né? Que tem, assim, tantos filhos que são de gravidez natural e tantos filhos que foram adotados, eles conseguem lidar melhor porque eles já sabem que cada filho vem de um jeito, cada filho tem uma personalidade, que eles têm fases também, né? E às vezes a pessoa pega uma coisa muito pontual ali, sobre relacionamento, sobre qualquer coisa. Às vezes, eu já ouvi, por exemplo, de uma amiga falar assim, mas você já viu a fulana, menina? A menina com 16 anos, ela é terrível. Gente, 90% das meninas de 16 anos são terríveis mesmo. Adolescente. Eu era uma samambaia, mas a Tabata era terrível. Adolescente, gente, a o que tá fase da acontecendo adolescência é complicada. nesse podcast hoje? Eu já fui julgada desde o início. Olha. A Maria Fernanda, ela pode confirmar pra gente. Vou deixar aberto pra você fazer o comentário aqui, pra ela confirmar, porque ela era mesmo. Não e a mãe dela tá aqui, a mãe dela não devolveu ela em lugar nenhum, gente. Não abre os comentários não, porque é perigoso até os amigos comentarem. Eu lembro da Tabata nessa fase. Podem surgir histórias. Pode, melhor deixa pra lá. E como que… E aí, até como eu falei, né? Muitas vezes… a família precisa estar preparada, né, para dar um suporte psicológico, para ser orientada e se permitir, né, ser orientada, porque eu acho que muitas vezes precisa de algumas intervenções. Como que um casal ou uma família pode se preparar para a chegada dessa criança?
Tem algum caminho ou Não, alguma coisa que vocês orientam? Como eu falei, quando ela faz o cadastro no CNJ, ela faz o curso preparatório para adoção. Também ela vai passar pela avaliação psicossocial, passar com assistente social, vai passar com psicólogo. Lá vai ser feita a avaliação, né, se aquela família está realmente preparada para aquela adoção. Né? Então, aí também é um pressuposto para o deferimento ou não da adoção. Eu já vi também o trabalho, inclusive eu sigo esse rapaz, ele é maravilhoso, ele faz um trabalho de doula. Eu achei isso incrível, até porque a gente teve um episódio aqui que falou de doula mesmo para parto, né, para acompanhar a gestante e tal, e tem a doula de adoção. E eu acompanho o trabalho dele, se a gente tiver a oportunidade, a gente traz ele aqui, porque é um casal gay e ele adotou uma menina, passou por muito preconceito, então ele sentiu na pele, inclusive, essa questão dele adotar uma criança e tal. E como foi essa preparação dele? A história dele é muito bacana, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai trazer ele aqui. E ele, exatamente, ele acompanha, ele faz esse tratamento, além de ter todo o preparatório, né? O curso preparatório, sim. Ele também dá esse suporte pra família, né? Bacana. E é muito legal, eu achei o trabalho dele bem bacana, nem sabia que existia, né? Também não, eu soube no episódio que você tinha comentado a respeito, que acho que foi até o de doula mesmo, né? Acho que foi, não me Que lembro. você comentou. E é importante, né, que tenha, assim, até um preparo físico mesmo, né? Porque você vai receber uma criança, assim como você faz quando você tá ali próximo de um parto. É complicado uma pessoa, por exemplo, com mais de 60 anos, adotar um recém-nascido. Né? Vai chegar uma fase da idade da criança que a pessoa não vai dar conta, né? Porque a criança tem uma energia sobrenatural. Eu né? com quase 40 não tô dando conta com o meu de 10 meses, gente. Imagina. Então, a pessoa também tem que ter uma certa noção, né? Lógico, eu quero adotar, mas eu não tenho mais condições de adotar um recém-nascido, porque essa criança vai demandar muito de mim, né? Então, adota um com mais idade, uma criança maior, de 8, 10 anos, né? Que já não vai dar aquele trabalho que uma criança pequena dá. Já tem tem mais que ficar correndo, né? Tem que ficar correndo atrás da criança. Com 60 e poucos anos, você não dá conta, né? Você tem que ter um preparo físico muito bom. Além do que, tem um tempo de trâmite ali também, né? Não é um período, você falou que varia bastante, dependendo das exigências ali, mas que também existe um período para que esse trâmite aconteça, que você também tem que considerar, né? Sim. A gente não fala prazo exato que vai concluir a adoção. No caso de crianças acolhidas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que tem que ser pelo menos 1 ano e meio para que essa criança saia logo do acolhimento, que ela esteja logo em família. Agora, tem crianças que já estão em alguma família, né? Então, já está habituada, já está acostumada. É uma adoção tranquila. E, de um modo geral, existe hoje uma estimativa para se dizer assim, a pessoa está dando entrada ali, fez aquele primeiro cadastro, até o momento em que ela, de fato, está com essa criança. Existe um tempo mínimo, um tempo máximo para isso acontecer? Não tem, por causa da idade da criança que a família quer. Então, se ela quer um recém-nascido, vai entrar na fila, vai demorar, porque a maioria dos cadastrados querem um recém-nascido, né? Agora, quando essa família, essa pessoa, né? Porque eu vou falar do indivíduo solteiro, né? Uhum. Ele vai e ele coloca uma idade maior, com certeza essa adoção vai ser mais rápida, principalmente se os pais já estiverem destituídos do pátrio poder. Normalmente, uma média, né? Eu sei que, como você falou, não tem exato, mas há uns 2 anos todo esse processo, pode ser menos, Aproximadamente, mais. pode ser um pouco mais, um pouco menos. E como funciona depois? Muitas vezes os pais ali, eles têm o conhecimento de onde essa criança tá. Não sabem para onde essa criança vai. Não. E se eventualmente eles encontram, inclusive. E quando eles encontram eventualmente essa criança que foi adotada, eles têm algum direito sobre essa criança de visita? Depois de destituído do pátrio poder, não. Do poder familiar, não. Foi destituído do poder familiar, como eu falei, depois do trânsito julgado, não tem mais. Cortou o vínculo que era uma coisa também que eu tinha um mito a respeito dali de quais as concessões que era preciso ter com os pais biológicos quando eventualmente eles localizam, né, essa criança e tem o desejo de participar da vida dessa criança. Veja, quando uma criança é acolhida, no caso, conselho, vamos dizer, foi lá, viu que a criança estava sofrendo uma violência e ela foi acolhida, né? A primeira coisa a se fazer é procurar familiares, né? Tentar colocar a criança dentro da própria família, com colaterais. Mas aí, se
se não são encontrados esses colaterais, porque geralmente eles já estão com 1, 2, 3 filhos dos pais, aí já não tem mais condições de cuidar de mais uma criança, aí essa criança vai para a fila de adoção. Tá? Então, aí o que leva um pouquinho de tempo é a destituição do poder familiar dos pais enquanto a criança está no acolhimento. Então, às vezes, o juiz já viu que os pais não têm condições, já pediu para a família ajuizar a ação de adoção, enquanto já está correndo a ação de destituição do poder familiar. Concluiu a destituição familiar, transitou em julgado, continua o processo de adoção. Então, às vezes, pode levar entre 1 ano, 1 ano e meio, talvez 2 anos, mas essa criança já está com um termo de guarda com essa família. Já está ali, é mais a parte burocrática mesmo que leva esse prazo, mas a criança já está no ambiente no familiar meio da ali. família, sim. E no caso, vocês acabam, por exemplo, eu chego lá e falo, eu quero muito adotar um bebê. Vocês tentam, de repente, convencer, assim, durante esse processo? Olha, por que não uma maiorzinha? A gente orienta. Vai demorar muito um bebê, não nasce um bebê de 5 em 5 minutos. O psicólogo, ele vai dar esse feedback, ele vai falar, olha, tudo bem, né? Mas é uma adoção mais demorada. Você vai entrar, realmente, vai ficar numa fila de cadastro, né? Onde a maioria quer um recém-nascido. E conforme vai surgindo as crianças, o juiz aciona o setor técnico para que procure quem é o próximo casal da fila. Então, isso pode demorar. É realmente uma fila, né? Você tem que esperar fila. chegar a sua vez. A sua vez, correto. Por conta daquela necessidade. Correto. E é por isso que talvez muita gente fala, a adoção demora. Não, mas são os critérios que você está colocando para essa adoção. Ela falou, se você coloca, eu quero um bebê de 1 mês, com tais características físicas, com isso, com histórico médico, nananana. Isso mesmo. Aí fica muito mais difícil, porque a gente sabe que as crianças, de um modo geral, que estão disponíveis para adoção, não vêm nas condições ideais, né? Muitas vezes uma criança maior, ela foi retirada eventualmente, ou perdeu os pais por algum motivo, aconteceu alguma coisa. Sofreu algum tipo de violência. Um bebê, ele vai ser disponibilizado no momento ali de uma gravidez desejada, ou uma falta de condição da mãe. Então, não vai ser uma condição como se fosse produção numa fábrica, né? Em que você escolhe exatamente cor, modelo, ano, e aí é produzido para você. Exato. E até desse outro lado, muitas vezes a gente vê, e tem visto aí com frequência, né, infelizmente, recentemente aconteceu isso em Jacareí. Em Jacareí, agora recente, de mães abandonando crianças na rua. Isso. Né? Recém-nascido, às vezes ali com cordão umbilical, a criança acabou de nascer. Crime. E é um crime, né? A pessoa vai ser presa por isso. 133 do Código Penal. E como deve proceder? A pessoa tá ali grávida, ela não tem intenção de interromper aquela gestação, ela vai seguir até o final, mas ela não quer ou não pode ficar com essa criança. Bacana essa pergunta, muito bacana. Ela tem 2 caminhos. Se ela já estiver no hospital, já ali na hora do parto, ela fala para a assistente social lá do hospital que ela quer entregar. A própria assistente social vai formalizar um requerimento para a vara da infância dizendo que essa mãe não quer ficar com o bebê. Outro caminho, se ela ainda está gestante e ela quer entregar essa criança, ela procura a vara da infância e juventude, né, e faz essa entrega em juízo. Mesmo que ela ainda não ganhou o bebê, mesmo que ela não pariu ainda, mas ela já é ouvida quando o juiz já dá uma ordem para os hospitais. Quando essa criança nascer, essa criança já está sob júdice e vai para adoção. Essa criança já fica como se ela já tivesse uma previsão de nascimento para ficar disponível para adoção? Correto. Isso agiliza o processo de adoção? Correto. Agiliza o encaminhamento dessa criança com o casal, com o próximo da fila. E pode acontecer de na hora de nascer a mãe desistir? Acontece, às vezes acontece. Ela tem esse prazo, né? Enquanto ela vai ser ouvida pelo juiz, ela vai ter o prazo, que eu falo que é o trânsito em julgado, para ela se arrepender. Se ela se arrepender dentro desse prazo, né, de 10 dias, ela pode ficar com o bebê. Agora, depois que transitou em julgado, aí não tem mais jeito. E não é permitido, por exemplo, tem ali uma mãe grávida e ela não vai ficar com a criança e ela destinar essa criança para um casal específico? Isso não é permitido. Olha, depende muito, né? Se o juiz entender que é uma adoção à brasileira, aí ele não vai permitir. Então ela tem 10 dias, Deise, para poder se arrepender. Desde a audiência, sim.
Tá. Sim. E aí depois foi, né? Transitou em julgado, aí não tem mais jeito. Enquanto ela está grávida, existe já a possibilidade, por exemplo, do casal já saber que é aquela criança que vai ser destinada? Ou isso só vai Não, acontecer depois desses 10? Após o parto. Após o parto, por exemplo, ela vai lá na vara da infância, ela está, sei lá, de 7 meses, 8 meses, e o juiz, ela vai passar pelos técnicos, assistente social e psicólogo, que vão ver a possibilidade dela continuar com essa criança, né? Lógico, ela vai ser orientada. E aí, se ela estiver firme na decisão de entregar, é comunicado. O juiz pede que os hospitais, as maternidades sejam comunicadas, ou se ela disser, eu vou ganhar o bebê ali no hospital X, a gente manda um ofício para aquele hospital dizendo que quando ela for entrar em trabalho de parto, a criança está sob júdice. É comum ter esses abandonos? É comum ter? Sim, tem mães que realmente não têm condições ou não querem, ou a família não sabe que ela está grávida, ela não quer que saiba. Tem pessoas que elas são casadas, ou o marido não sabe que ela está nessa gravidez, então, como é sigiloso, ninguém fica sabendo. Que loucura, Tá? né, gente? Ninguém fica Como eu falei, teve esse caso recente que foi em Jacareí, você viu isso? Vive. Que pegou as câmeras, chegou a ver que a mãe teve neném e deixou na porta até mesmo de um lugar de adoção. E assim, é crime, né? É crime. E é falta de Abandono orientação, incapaz. né? Sim. Ela Falta tem de onde entregar o orientação. bebê. Se ela já ganhou o bebê, ela também pode procurar a vara da infância e juventude. Se ela está no hospital, entrega lá para assistente Mas social. será que elas não têm medo de serem julgadas? Eu acho, ou falta de conhecimento. Mas eu acredito, eu É não falta Eu de acho que sei. às vezes conhecimento. não é nem medo tanto de ser Acho que é julgado. Eu falta acho de que é medo. conhecimento. O que é muito importante destacar. A pessoa entregar um filho para adoção não é crime. Não é crime. Não é crime. Não é crime. O que é crime é abandonar a Isso, criança que é corretamente. incapaz em qualquer lugar. Isso é Então, verdade. lógico, você não pode. Eu já escutei histórias, por exemplo, chegar com a criança ali na urgência, deixou a criança no hospital e foi embora. E fugiu. Fugiu. É abandono de incapaz. Pegou um bebê recém-nascido totalmente incapaz, colocou na porta de alguém. Isso não pode fazer. Agora, por qualquer motivo, vai nascer e não tem condição, não quer ficar e vai entregar, isso não é crime. Não. Mas eu acho que E existe é uma também, atitude claro, até o medo de digna, né? julgamento, né? De repente Mas a pessoa é um processo tenta. sigiloso. Se ela fala que ela quer sigilo, ninguém vai ficar sabendo. Né? Mas é por isso que eu digo, eu acho que é falta de conhecimento, né? A pessoa não sabe que, de repente, se ela chegar num hospital, né? Porque ela também não sabe nem aonde ir, de repente, por falta de conhecimento. Uhum. Aí ela chega no hospital e fala, olha, tá aqui, meu neném nasceu. Mas e eu não quero ficar ficar com essa assim. criança. Talvez tenha medo de ser obrigada. Fala, não, você é mãe, você pariu, você tem que ficar com a Não, criança. não. Às vezes é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. A própria assistente social já faz o encaminhamento para a vara da infância e juventude. Quando eu fui ter o Fernando, eu acabei vendo uma situação aonde tinha uma mulher que ela era viciada. Assim, eu não tinha... Como eu fiquei... Você chega, eu tomei anestesia, né? Eu não tava prestando atenção no meu filho, na minha situação. Sim. Mas depois, na hora que eu fui caminhar, eu percebi que tinha uma moça na última sala que estava com assistente social. Aí depois minha irmã falou, Tabata, tá entrando em adoção a criança dela. E foi a primeira vez, eu não tinha ideia. Aí depois eu pensei, deve ser porque ela realmente não tinha condições de ficar com a criança, mas ela falava que eu não quero esse bebê, ela falava. Se ela é usuária de drogas, Isso. A gente também, a assistente social comunica o conselho, porque tem que proteger a criança enquanto a mãe precisa se tratar das drogas. Às vezes, não necessariamente ela quer fazer a entrega, mas a situação dela está tão grave no envolvimento das drogas que a gente precisa proteger a criança. Então, o assistente social aciona o conselho, a gente toma uma medida de proteção e encaminha essa mãe para um tratamento das drogas, né? Se ela adere, essa criança volta para ela. Tá? Agora, se ela não adere e não tem familiar na cidade, não tem um colateral para ficar com essa criança, com a guarda dessa criança, ela vai para a fila de adoção. E aí tem aquelas que realmente não quer e fala lá para o centro social, não quero, né? E tudo bem, é um direito, tá tudo certo. Maravilha, não cometeu nenhum crime. Não cometeu nenhum crime. Que isso Pior é essa que deixou lá na lata do lixo. Eu já tive, quando eu trabalhava na vara da infância, um processo que a mãe pariu em casa, pegou a criança e colocou no mato, né? É que uma pessoa estava passando para o trabalho e ouviu o choro. Ouviu o choro, acionou a polícia. Olha, essa criança poderia ter morrido lá.
Estava geladinha já, estava fria, né? Judiação. Então, isso é um crime. Não abandone, entregue, procura a vara da infância e juventude, ou entrega lá no hospital onde você vai ganhar o seu bebê. Faça uma entrega segura para sua criança. E pra gente finalizar aqui, eu só vou, até a gente no off tava conversando e tal, né, pra gente, isso não tem a ver com a adoção, mas tem a ver com os cuidados com as crianças e adolescentes, Sim. né? O que me faz perder a guarda dos meus filhos? Violação dos direitos dos seus filhos, né? Falta de saúde, a falta de educação. Tinha dele pra poder Escola, tirar. né? Por exemplo, a escola tem a Comunica. obrigação de Tem comunicar obrigação, sim. se tem algum imprevisto, ou se, por exemplo, a criança tá faltando. Isso, Tem a justamente. obrigação de comunicar ao Comunica, conselho, sim. né? E tem uma idade, né? A partir dos 4 anos, a criança... 4 anos que a criança tem que ir pra escola. Tem uma a partir idade, né? de 4 anos acima é obrigatório. De 0 a 4 não é obrigatório. E aí, no Mas caso, de 4 em diante é obrigatório. a escola comunica o conselho. O conselho Primeira vez é que a criança está com excesso de faltas. Certo. Né? Aí a gente vai procurar essa mãe, saber o que está acontecendo, dar as orientações, os encaminhamentos. Se ela adere, belezinha, a gente arquiva o procedimento. Mas se ela não adere, a gente tem que tomar medida de proteção em Então, relação à criança. Tô dando um exemplo, tá, gente? Porque eu não ligo não de dar exemplo. Mas assim, às vezes a mãe não faz nem por mal, é correria, a do, correria dia do dia a dia, tal, e ela correto, vai deixando, vai correto. deixando, vai deixando. E isso Correto. é Não, saúde a gente do filho. a gente tem esse conhecimento. Lógico, a gente não vai tirando a criança porque por Não falta deu de uma uma vacina. Não, mas não é só uma vacina. São todos os cuidados. É uma agenda soma de médica, fatores, né? né? Porque a gente não tá Sim, dizendo sim. que isso, mas isso pode prejudicar, é um a fator. violação do direito da criança à saúde. Exato, era- Assim como a falta excessiva, a violência, a falta da educação. É importante que o pai entenda que nem a escola, nem o posto, tampouco o conselho tem a intenção de prejudicar os Correto, pais. Isso. correto. Mas é que a criança e o adolescente, eles têm direitos. Tem direito. Que teoricamente devem ser garantidos pelos pais. E quando não tá acontecendo, por exemplo, tá lá assim, ó, a criança tem 2 anos, nunca tomou uma vacina. Você entende que isso impacta na saúde dela? Correto. Ah, mas eu sou uma boa mãe, ele é um bom pai, a gente põe comida, a gente faz oração pra ele. Tá bom. Mas ele Ele precisa tem direito. das vacinas, ele precisa de educação. E ele não vai pode sozinho. ser violado fisicamente de nenhuma forma. Agredir. Ah, mas eu apanhava e quando era criança eu não morri. Mas ó quem você virou. Bate no seu filho. Então não pode, né? E aí, se você ainda não tem essa ciência, ou se pra você ainda é uma dúvida, ou se você acha que você tem que corrigir o seu filho de outras formas, daí tem que ter alguém que proteja Há o direito outras dele. maneiras de educar. Que serve, a gente dá as orientações. Não vamos, assim, já advertindo o pai sem ouvi-lo, né? O conselho vai escutar, Sim. né? Vai ouvir, né? E se precisar encaminhar, ajudar essa mãe, a gente vai procurar ajudar essa mãe para que os direitos dos filhos dela estejam garantidos. Exatamente, perfeito. Gente, muito legal. Eu Não é fico bem sobre feliz de a gente penalizar. trazer tanta informação num tempinho assim, né? Porque, poxa, Bom. pra mim mesmo teve tanta coisa assim que eu não sabia. E fico contente da gente conseguir levar informação assim, porque eu sei que tem pessoas que passam por situações difíceis, também tem do outro lado pessoas que estão querendo aumentar ou ter uma família, Sim, né? sim. E aí, através desse Importante. bate-papo, a Família gente é tudo consegue. bom, né? Não é, gente, olha. Nossa, a minha realização é minha família. Eu amo minha família, né? Amo meu Deus, amo minhas filhas e família, gente, é a nossa base. Gente, eu amei nosso bate-papo. Oh, eu Foi também maravilhoso. Muito obrigada. Vocês deixam a gente bem à vontade. Ai, que bom, Muito que bom. obrigada também pelo carinho de vocês. A gente que agradece demais. A gente sabe que é aquela loucura, aquela correria, né? A gente tinha, inclusive, até ali uma preocupação, porque a gente sabe que a Deise pode ser acionada a qualquer momento. E aí a O prioridade celular aqui. é correr ali pra atender, né? Uma ocorrência. Que bom Hoje, que deu tudo certo. inclusive, eu estou de plantão, então. Pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Pode. Ai, gente. Ai, mas muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, e agora eu vou agradecer os nossos patrocinadores. Começar com o Império Blonde, que arrumou o cabelo da Tássia maravilhoso. Não deu tempo, gente. Sempre Ele já não foi. arrasa. E ele vai até atrás de mim, sabia? Ele que me marca o agendamento e fala, esteja aqui, neste horário, querida. Andrada Odontologia, se você quer fazer aí algum... Ó, maravilhosa. Inclusive, eu tô lá no meu tratamento. Fazendo um Tá. clareamento lindíssimo. Maravilhoso. Mas se você precisar de alguma coisa para as crianças, inclusive, ela tem uma paciência, o jaleco até fofo, uma graça. Então, se você estiver precisando de algum tratamento odontológico, Andrada Odontologia.
Invicta Movelaria. Obrigada, mozão. Hoje eu não falei dele, viu? Hoje a gente não acabou com o Rodrigo, hoje foi diferente. Hoje foi bom. Acho que é o clima. Vocês acabaram foi comigo, mas A gente substituiu. Ele vai adorar esse episódio. Clique Business, muito obrigada pelo espaço incrível. A F Consultoria Empresarial, maravilhosos. Lerricher, Mentoria Larissa, Massuia, Abacaxique, PR Sublimações, Esquece a Luz Advocacia e também o nosso maravilhoso Le Petit, que inclusive eles mandaram pra você, Deise, maravilhoso, uma lembrança. Um presente. Obrigada. Obrigada. A caneca também. Já ia Super pedir. presente. É sua, de lembrança desse momento, dessa que partilha sua aqui com a gente. Foi muito obrigada. legal. Delícia, muito obrigada. Ai, a gente que agradece. Bom, é isso. Muito obrigada pra você que esteve até aqui. No finalzinho, a gente pede pra você curtir, compartilhar, encaminhar. esquece. De repente, alguma amiga que tava pensando num churrasco, tava conversando. Nossa, eu tenho sonho em adotar. Pois é, manda esse episódio pra ela assistir, porque teve bastante informação. Muita coisa legal. Exatamente. E lembre também de se inscrever no nosso canal, não é mesmo? Por favor, não esquece, se inscreve, curte. Vai lá seguir a gente no Insta, se não tá seguindo ainda. Como é que não tá seguindo? E às vezes Segue você lá. pensa assim, nossa, eu não consigo assistir, né, o videocast aqui no YouTube, mas tem no Spotify também, gente. Só Então, ouvir. só seguir a gente lá. É Você isso. pode ouvir a gente no carro, na casa, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, né? Pra terminar parafraseando, porque eu não vou cantar, né? Porque ela é a cantora. É isso, gente. Muito obrigada. Até mais. Obrigada, um Tchau, beijo. tchau.